O São Paulo Futebol Clube ele está se reforçando, pelo menos as propostas do time do São Paulo no mercado elas são bastante animadoras, hein? O tricolor paulista, inclusive, ele fez uma proposta por um jogador que ele ganha muito pouco e eu quero atualizar com quantos são, qual que é o salário, quais são esses valores aí e como que o São Paulo se aproxima de trazer um jogador pedido pelo técnico Hernan Crespo. Além disso, o tricolor paulista ele vai a campo hoje para fazer uma partida contra a Portuguesa e o técnico Crespo ele vem com inúmeras novidades. Coisa que é muito bacana de falar sobre isso, porque o Crespo, apesar de ser um time cheio de novidades, é um time até melhor, talvez, do que o time que ele vinha escalando no último jogo. Ficou muito bacana mesmo. O São Paulo coloca hoje um dos maiores dribladores do mundo para jogar futebol e o time fica absurdamente legal, top de ver, num time que hoje mesmo amanhece com uma notícia de que a polícia não está deixando barato lá com o caso da ligação dos ingressos. Então eu quero atualizar de tudo, inclusive sobre a rescisão do Oscar, que ainda não rolou, e você fica se perguntando por que não rolou. Vamos atualizar aqui agora tudo que tem de notícia do São Paulo Futebol Clube hoje. Vamos lá? Chega nesse likeão então aí pra dar aquela moralzaça no vídeo. E venha comigo, faça parte dessa família que só cresce, tamo junto. Vamos lá então, seguinte, o São Paulo hoje, ele deve vir a campo com aquela dupla de zagueiros, o Rafael Tolói e também o zagueiro Dória. O Tolói foi contratado no ano passado e o Dória foi contratado esse ano, são jogadores que já tiveram uma passagem anterior pelo São Paulo e eles vêm para uma posição que, convenhamos, o São Paulo não carece de jogadores, né? O Sabino dando conta do recado, o Arboleda monstro, você tem ali um Alan Franco que dá conta do recado, um Ferrarese e o São Paulo vai e contrata outros dois, Dória e Tolói, e agora o Crespo vai dar chance pros caras. O Crespo segurando o sistema de 2 zagueiros apenas, o São Paulo tem 6 zagueiros ali prontíssimos pra jogar, né? Então o São Paulo vai ter realmente uma venda possível do Ferrarese, vai ter alguma mudança ali no time, fica bem legal de pensar também. O Nicolas, lateral esquerdo, ele deve jogar agora porque o Wendel entrou no jogo passado. Então a zaga do São Paulo deve ter 3 novidades, mais o Cedric, né? Que o Cedric não é novidade, mas pelo menos o Nicolas e Tolói e Dória vai ser muito interessante de ver jogando. E aí o Crespo ele não faz somente essas mudanças. Entra o jovem Luca para jogar também, só que não é que o Luca vai jogar, isso aí pouco importa, o Luca vai jogar, normal. O Luca, ele ficou num ranking aí entre os 7 maiores dribladores do mundo na categoria dele. Não tá comparando ele com os profissionais, mas na categoria sub-20, na idade dele, ele é um dos 7 maiores dribladores do mundo. Então ele é um cara que ele pega a bola e a característica de jogo dele, o jeitão dele jogar, é de sair pra cima do marcador mesmo, procurando aquele 1 contra 1, driblando com extrema velocidade. Só que do outro lado, tem o Ferreirinha também que faz isso. O Luca jogando hoje pela direita, o Ferreirinha jogando pela esquerda, é outro cara que pega a bola e a característica principal dele é de sair driblando quem estiver na frente dele, e isso é muito legal. Se você parar para analisar hoje, o time do São Paulo também terá Lucas Moura como meio campista ali, como meia. Então o Lucas Moura, se realmente ele jogar, o Lucas ele pode até dar lugar pra alguém, pro Marcos Antônio, muito possivelmente por conta da sua falta de ritmo, a lesão que o Lucas Moura teve, e aí agora ele vai pegar vários jogos seguidos, tipo assim, o Arboleda vai ser poupado, o Luciano vai ser poupado e o Lucas Moura vai ser colocado pra jogar sempre. Não dá pra acreditar nisso, mas hoje é provável ter Lucas Moura. Luca e Ferreirinha vão jogar. Se o Lucas Moura jogar também, aí o São Paulo vai ter 3 caras com características de extrema velocidade e de drible em progressão. São caras que pegam a bola e vão pra cima dos seus marcadores driblando. Só que aí o São Paulo coloca o Caleri. E isso aqui é tática de videogame, é a melhor tática possível. Se o Crespo entrar de fato com Lucas Moura, Luca, Ferreirinha e Caleri, nós temos toda as características todas que precisa para um time ter sucesso. Se vai ter é outra conversa, mas o Lucas Moura fazendo a meia, ele não é o cara da criatividade absurda, mas ele joga no meio e ele consegue fazer as jogadas. Tem bom passe, tem boa visão de jogo, só que ele tem um dinamismo de jogo excelente. E o primeiro drible dele, aquele primeiro e o segundo marcador que vai para cima do Lucas Moura, eles vão ser driblados de qualquer jeito. A mesma coisa para Ferreirinha e Luca. Então o Caleri ele faria uma referência no ataque, sendo um camisa 9, sendo um pivô de verdade, um cara que é forte, um cara que tem um ótimo cabeceio. Então, desculpa, pros 4 jogadores do São Paulo da frente ali, os 3,
eles vão ter para quem cruzar. O Caleri fazendo essa referência, ele facilita o time inteiro. Ele facilita o futebol do Nicolas, que a lateral esquerdo precisa ter para quem cruzar, fazendo aquela tabelinha com o Ferreirinha, Luca no drible individual e Lucas Moura tendo a liberdade, porque o Caleri chama a atenção ali para frente. Gente, é o time assim protocolar. É um time que é gabarito. O Crespo ele dá aquela gabaritada entrando com esse time. O time tá sem ritmo ainda. Não dá pra cobrar tanto do Caleri, do Lucas Moura, Ferreirinho e Luca dá, mas do Caleri e Lucas Moura ainda não. Então, o time do São Paulo ele pode voltar a ter um timaço. Imagina que o Lucas Moura e Caleri hoje joguem sem nenhum tipo de restrição, com o corpo forte, conseguindo correr 90 minutos, é o sinal de que o São Paulo tem um time pronto para começar o Brasileirão, o mata-mata do Paulista e assim por diante. Fica legal demais de ver esse time do São Paulo. O que não tá legal é o extracampo, né? O São Paulo ele tá vivendo hoje um caso ali do camarote, o escândalo do camarote. Hoje a polícia foi ali na casa de Douglas Schwartz, Mara Casares e a mulher lá que tava também envolvida na ligação com as duas pessoas do São Paulo. E a Adriana, né? Então eles estão indo pra cima, estão pegando os culpados e tudo bem. Não é uma página triste do São Paulo, agora que o bicho tá pegando pro lado dessas pessoas ruins. Era caso crítico quando não tinha nada, o São Paulo era roubado a todo momento e nós não tínhamos nenhuma luz no fim do túnel, né? A auditoria interna, isso aí não muda nada pra ninguém, todo mundo sabe. Agora, com a polícia ainda fica mais legal. Já é um caso do São Paulino ter esperança. Só que nesse momento, também estão falando que o Júlio Casares, junto com o Dedé, que é o cara do social do São Paulo, e o próprio Olten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, estariam articulando uma volta do Casares, porque o impeachment foi votado, mas não tivemos ainda a assinatura do impeachment, que tem que ter uma nova assembleia, uma nova votação. E aí os caras iriam colocar supostamente pro dia do carnaval, que era para não ter o quórum de votação e eles conseguirem devolver Casares para a presidência do São Paulo. Essa história tá acontecendo, não está confirmada ainda a data que vai ser realmente, tem gente falando que vai ser dia 7, antes do carnaval, tem gente falando que vai ser dia 14 e 15 lá no carnaval mesmo. Então, por enquanto, nós estamos na espreita ainda, olhando e vendo que o Casares ele pode voltar pro time do São Paulo. Aí é absurdo, né? Aí é uma coisa muito complicada. Vamos ver como é que vai ser a cara de pau de Dedé e Olten Aires, mas são caras que eles têm que ser expurgados da vida do São Paulo. Eles têm que ser expulsos do São Paulo de alguma forma, eles não podem pisar mais lá. Eles têm que passar na calçada, tocar campainha, não pode entrar. É assim que tem que ser Olten Aires e Dedé, fora o Júlio Casares, que é a parte principal do problema do time do São Paulo, né? Se bem que não, né? O Casares, ele é parte da estrutura nociva, a estrutura pesada que essa gestão do São Paulo, e quando eu falo gestão, é Aidar, é Leco, é Casares, o grupelho do mesmo time que fica danificando o São Paulo dia após dia, ano após ano, não tem quem aguenta. O São Paulo é muito gigante para aguentar um Casares seguido, antes que sucedeu o Leco, que antes do Leco era o Carlos Miguel Aidar, não é brincadeira, em qualquer empresa teria falido já, e o São Paulo tá sobrevivendo na Bacia das Almas. Enfim, estamos também diante da rescisão do Oscar. O Oscar não rescindiu ainda, então fica assim, pensando, poxa, o Oscar então, enquanto não rescinde, ele tá ganhando 2 milhões por mês, é por aí. A cada 2 milhões e 300, né? A cada vez que o São Paulo não rescinde com o Oscar, ele ganha um salário mensal. O que tem a favor do São Paulo é que o Oscar ele não tá tipo disponível para jogar, mas ele não anunciou aposentadoria. Então, enquanto ele vai ficando, o São Paulo vai devendo. Ele não rescindiu com o São Paulo ainda, porque ele fala que o São Paulo deve um valor pro Oscar e o São Paulo fala que deve outro. Então, o São Paulo tá estudando, colocou pessoas de expertise contábil para entender o quanto que deve pro Oscar. Caramba, você tem um salário mensal que não foi pago, você tem só que somar e acabou. Mas o São Paulo fica nessa lenga-lenga, o Oscar aproveita da lenga-lenga, o Oscar não tem condição de jogo, anunciou que vai se aposentar, só que ele não sai do São Paulo porque o São Paulo tá devendo. Então, tipo assim, o Oscar, ele, se quisesse realmente ajudar o São Paulo, ele diria, São Paulo, a partir de hoje eu tô aposentado, você não me deve mais nada, só que eu quero que você me pague o anterior, vai, 10 milhões, eu quero que você me pague 10 milhões, tipo isso.
E aí o São Paulo teria que pagar 10 milhões. O que eu tô entendendo é que o Oscar, por não rescindir com o São Paulo, ele tem contrato ainda. Pela questão de saúde dele, ele não está disponível para jogar, mas o São Paulo tem que pagar, porque ele ficou com problema de saúde enquanto era contratado do São Paulo. Então, o São Paulo deve X, mas a cada mês, pelo que eu entendi, o São Paulo começa a dever mais. Então, o Oscar, ele seguramente, assim, ele passa a ser uma das páginas mais tristes da história do São Paulo. Das mais tristes mesmo. Nós tivemos o Daniel Alves, tivemos aí, não é triste, mas o Galopo, pelo preço que custou, acabou rendendo 2 caras, mas foi muito triste. Tivemos vários jogadores como Raniel, Everton Felipe, coisas que você fala, não é possível que o São Paulo passou por isso. Agora você olha pro Oscar, a trajetória dele é muito feia no São Paulo. É a equipe de base do São Paulo, aí ele do nada, ele pega, começa a jogar e ele pede uma rescisão na justiça, ele ganha, ele vai pro Inter, do Inter ele brilha no Chelsea, nós ficamos aqui roendo unha. O cara brilhou no Chelsea e nós aqui, poxa, nós que... revelamos o cara e não conseguimos ter o cara, enquanto ele brilha no Chelsea, a seleção brasileira, o caramba. Quando o São Paulo se desdobra para trazer o Oscar de volta, o Oscar chega, ele se machuca, ele não joga e aí ele tem um problema cardíaco, onde ele nunca mais vai jogar, só que ele tá no São Paulo ainda. Então tudo que o São Paulo teve com o Oscar até hoje foi gasto. Tudo que ele teve foi custo. E aqui eu não tô culpando o Casares não, hein? Porque o Casares, no lugar dele, Oscar, 2 milhões e pouquinho, eu também teria contratado. É muito azar, cara. Porque uma coisa é o Rames Rodrigues, que eu também teria contratado. Mas uma coisa é o Rames, que ele realmente tem um histórico de não jogar nos times e tal. O Oscar não tem esse histórico. O Oscar, o histórico dele é de jogar nos times, pouquíssimas lesões. E assim, você tem um cara que não tem muita lesão, histórico, dá pra contratar um cara magro, um cara que tem uma identificação com o São Paulo, declarando amor ao São Paulo na mídia e tal. Então, poxa, não foi errado. Aí agora o cara do nada, ele percebe que ele não joga. Você tem que ter um pouquinho mais de caráter também. Você percebe, você sabe que você não jogou. Ah, a diretoria do São Paulo é o Casares. Eu concordo que é lixão. Eu concordo que é uma diretoria canalha, que você não pode confiar. Agora, poxa, não tem nenhum tipo de empatia pelo clube que te formou, o clube que te trouxe de volta. Você sabe, Oscar, que você não entregou nada pro São Paulo. Então, apesar de ter uma dívida, apesar de ser uma questão contratual e você ter a sua razão jurídica, a razão moral você não tem não, cara, sabe me desculpar, você não tem nada com o São Paulo, vai acabar a carreira, agora com essa rescisão tardia, que não acontece, vai acabar a carreira como sendo a maior decepção da história do São Paulo e não vai ter nenhum tipo de moral com o São Paulino depois que acabar. Ele tá cavando isso aí, né, não sei se você tá precisando de dinheiro, mas podia rescindir e cobra da justiça o que o São Paulo já te deve. Agora, segura a rescisão, vai piorando a situação, sabendo que você não pode entregar nada, aí eu acho que também é sacanagem. É legal, mas é sacanagem. Eu acho sujo, eu não faria e não me conformo de ver os caras fazendo, eu acho nojento mesmo. Sinceramente, acho nojento. E o Julián Fernandes, hein, meu? Pedido do Crespo. Sabe quem é o Julián Fernandes? Atacante argentino de 21 anos que joga no New York City. Bate com a perna esquerda, joga na ponta direita. É o nosso novo Mohamed Salah. Então ele joga ali na ponta direita, canhoto, e ele tem o 1 contra 1 também como uma boa característica. É o tipo de jogador que ele sabe driblar, ele é rápido, ele é arisco, ele é pedido do técnico Hernan Crespo. O São Paulo oficializou a proposta. O São Paulo escreveu, quero pagar tanto, mandou pra ele. Tem um outro time lá da Major League Soccer. Onde que é a Major League Soccer? É nos Estados Unidos. New York City é um time dos Estados Unidos. Tem um outro time da Major League Soccer que também quer contar com o Julián Fernandes. Mas o Crespo, ele tá tendo um peso alto aí pro jogador escolher o São Paulo. O que eu me informei hoje é que o jogador ganha na casa de 350 mil reais mensais. E o São Paulo, ao pegar o cara por empréstimo e aí só contratar depois, o São Paulo pagaria o mesmíssimo salário pra ele. Então é um argentino de 21 anos que bate com a perna esquerda, atacante, joga na ponta direita e o Crespo pediu o cara e o cara, ele tem uma passagem enorme pelas categorias de base da seleção argentina e ganha na casa dos 350 mil, o que é um valor bastante abaixo do mercado. O futebol dele é interessante, já vi muitos lances. Não dá pra saber se ele vai chegar no futebol brasileiro, se adaptar, tomar conta da posição, tal. Isso não dá pra saber ainda. Mas uma coisa é fato, o jogador é o tipo de jogador que ele tem realmente uma
um combo, um compilado de informações positivas. Não tem as lesões, tem base de seleção, é pedido do Crespo e ganha pouco. Então o São Paulo conseguindo trazer o Julián Fernandes por empréstimo vai ser muito top. E tem que contratar rápido, hein? Porque depois que acabar a copinha, aí o Paulinho vem pro time principal e o Matheus Ferreira também. O TT, né? Tem o menino da meia lá. Mas assim, se você pensar no Paulinho, o Paulinho, quando entrou no time do Crespo, como ponta direita também, ele jogou um jogo que ele consegue levar os jogadores do profissional no drible com velocidade. O Paulinho é um centroavante, alto, forte, porém muito rápido. Ele tem a velocidade também como característica. Então o Paulinho é um cara muito completo. Ele jogou como ponta direita com o Crespo poucos minutos, deu um drible, sofreu uma falta, é um cara muito bom. Quando ele chega na copinha, é muito comum, ele é o artilheiro da copinha. Então é muito comum você ver ele jogando de centroavante e fazendo gols. Só que recentemente, no último jogo contra o Botafogo, ele estava na ponta esquerda, olha o que eu tô falando, com o São Paulo Crespo ponta direita, centroavante da copinha, e na própria copinha estava como ponta esquerda, faz uma jogada excelente, cruza a bola no segundo pau que o Igor Felisberto cruza pro meio e o outro cara faz o gol. Depois disso, ele decide o jogo chutar a bola da zaga. Ele pega a bola ali da zaga, antes do meio campo ali, de começar o meio campo, e dá um chute e faz o gol pegando o goleiro adiantado. É uma coisa assim incrível de ver. Então o atacante que for vir para o time de São Paulo, é bom que ele venha rápido, porque na hora que o Luca e o Paulinho perderem ali a timidez e o Crespo permitir que os caras joguem, somado tudo isso a Rian Francisco que volta, tendo os veteranos como Caleri e Lucas Ferreirinha para mesclar, o São Paulo ele tá prestes a ter um dos melhores ataques do futebol mundial. É claro que não dá para contar com o Luca no São Paulo para sempre, nem com o Rian Francisco e nem tampouco com o Paulinho. São jogadores de Europa, sim. São jogadores que vão pegar o futebol europeu e vão com tranquilidade. Eles têm realmente uma qualidade absurda. Mas por enquanto são nossos, vamos nos regozijar disso e comemorar porque a coisa ficou top. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!